Então, dando continuidade ao nosso programa desta noite, eu gostaria de introduzir aos nossos telespectadores a presença de alguns professores da Escola de Línguas Millennium. A Escola Millennium, ela aplica o método psicolinguístico, não é neurolinguístico, é psicolinguístico trilógico, ou seja, elas aplicam nas aulas que dão nessa escola todo esse cabedal de conhecimentos da Escola Norberto Kepp, ou seja, a psicanálise integral ou a trilogia analítica são aplicadas no ensino de idiomas, no treinamento de empresários e no próprio desenvolvimento de pessoal nas empresas ou profissionais liberais ou qualquer tipo de pessoa que esteja interessada em se desenvolver. Então, Selma Genzani está aqui ao meu lado, ela é diretora da Escola Millennium. Temos também Léo Lima, também professor de inglês. E contamos também com a presença de Luciara Avelino, que é professora de francês na escola. Então, Selma, a senhora gostaria... Cláudia, eu gostaria de explicar bem como é que funciona a escola. Sim. Porque a escola é para ensinar línguas. Então nós temos o inglês, que eles ensinam, inclusive professores até nativos dos Estados Unidos. Tem o francês, tem a língua, além do inglês e do francês, tem o sueco, tem o finlandês. E tem italiano e espanhol também. Então são pessoas, ou brasileiras, ou de lá mesmo, que falam perfeitamente essas línguas. Agora, eu gostaria de esclarecer o seguinte, que a questão do aprendizado, quer dizer, a questão do indivíduo aprender ou não línguas ou outra matéria qualquer, não é uma questão só intelectual, porque até algum tempo atrás estudavam o consciente intelectual. Via se a pessoa tinha uma inteligência de 90, de 100, de 110, 120, até 125. Conforme o teste de Binet-Simon chega a isso. E eles acreditavam que o indivíduo que tivesse uma inteligência superior aprenderia melhor. E o indivíduo que tivesse uma inteligência inferior, portanto, aprenderia com mais dificuldade. Mas pelos meus trabalhos, eu noto o seguinte, que a questão da língua, a questão de qualquer aprendizado depende muito mais do fator emocional do ser humano. O fator emocional é a base. É por isso que eu chamo o meu trabalho de trilogia. Porque a trilogia, ela vê o fator emocional na base. O fator emocional até pode chamar de fator teológico, pode ser chamado de teodiceia no setor social. Então, o segundo fator seria o fator intelectual, que é o fator da verdade, o fator da razão. E o terceiro elemento é o fator ciência, que é o fator da ação. Então, para a pessoa aprender uma matéria, ela teria que ter assim um controle maior das suas emoções, porque nos nossos trabalhos a gente verifica que o ser humano em geral é neurótico. Então, os senhores que estão nos assistindo aí, ou então nós aqui, nós somos todos assim neuróticos. Não somos assim doentes mentais graves, caso de internação, de insulina terapia, choque terapia. Mas nós somos pessoas que têm, de uma certa forma, algum desequilíbrio. Então, no ensino da língua ou de qualquer matéria, tem que haver primeiramente, assim vamos dizer, uma espécie de análise sobre a estrutura da psique. Então, essas pessoas que estão aqui, alguns são analistas. A maior parte tem conhecimentos aprofundados de análise, de psicoterapia, então sabem lidar com a neurose das pessoas. Então sabem lidar com a parte emocional. E lidando com a parte emocional, a pessoa aprende. Então, a nossa escola parte do maior
para o menor. Quer dizer, abrangendo toda a estrutura da personalidade, a pessoa acaba aprendendo melhor. Inclusive, a pessoa sara de problemas neuróticos, até de problemas orgânicos na escola, como tem acontecido e como os professores agora poderão falar. Então, Selma, eu acho que seria importante... Léo, você queria falar primeiro? Bom, lembrando disso que o Dr. Kepp falou, eu acho que uma coisa que nós achamos muito interessante lá na Milênio, os professores, é que a gente usou técnicas de ensino de línguas durante muito tempo que não eram esse método. E a gente não tinha tantos resultados. Inclusive, lá em Nova York também nós tivemos essa escola de línguas e a gente não aplicava esse método e não funcionava tanto, né? E agora funciona devido a isso, justamente, que essa descoberta do Dr. Kepp, de que o ser humano já tem, assim, espontaneamente, um contato com todo o conhecimento, com os universais, né? E a gente, infelizmente, perde esse contato devido às atitudes neuróticas. Medo, raiva, inveja, a gente corta esse contato. Então, tanto é que o ser humano não usa muito a capacidade do cérebro que tem, né? Então, nesse método, a gente, em vez de treinar a pessoa a melhorar, digamos, a gente faz a pessoa perceber, através de textos que lemos, essas neuroses. Então, o conhecimento da pessoa, ela volta a se religar esse conhecimento. E a aprendizagem se dá muito mais facilmente. Como Sócrates, né? Explica aí bem o que é isso. Então, Sócrates, ele falava que a pessoa não precisava ir em busca da verdade, por assim dizer, mas que ele bloqueava a verdade que ele já tinha. Então, o que ele precisaria fazer é perceber isso e diminuir esse bloqueio contra a verdade. Então, esse contato natural com a verdade se restabeleceria. Então, mas na prática, então, eu acho que os nossos telespectadores gostariam de saber na prática como que funciona isso. Então, vai uma pessoa lá para aprender inglês, o senhor não vai explicar exatamente isso para ele, não é? Como que funciona? A Selma gostaria de explicar? Sim, nós vemos assim, que as pessoas que nos procuram lá, elas falam, puxa, eu já estudei essa língua há tantos anos e eu não saio do básico, o que acontece? Eu não consigo aprender inglês, ou espanhol, outra língua. Então, nós vemos que a pessoa tem muita, assim, censura, ou tem muita timidez, ou tem aquele branco na hora que ela tem que falar uma língua estrangeira. Então, nós notamos que aplicando, então, esses textos terapêuticos, a pessoa vai se enxergando, ela vai aprendendo a lidar com esses problemas internos. Então, ela fala muito mais rápido. E o que são esses textos terapêuticos, Selma? Então, os textos terapêuticos são os textos da Escola Norberto Kepp. Então, são textos que tratam da área psíquica, mas também da questão social, são textos na área de educação, metafísica, saúde. Então, vamos supor, a pessoa que tem problema de timidez, ela vai tratar do que nesses textos? Assim, os problemas emocionais, a inveja, o medo, as causas do medo, isso vem na metodologia da escola, nos exercícios, tudo isso. Isso tudo faz parte da metodologia. metodologia. Então é uma abertura, um processo de conscientização sobre a própria vida interior da pessoa, né? Exatamente. Que propicia essa facilidade em aprender. Isso. Ela começa a atinar para coisas que nunca ela pensou antes a respeito dela mesma. E do mundo. E do mundo também. Então, acho que a Luciara também queria contribuir. Posso dar um exemplo? Por exemplo, na escola, quando, por exemplo, a gente lê um texto sobre dor de cabeça, os alunos que têm dor de cabeça, imediatamente eles se identificam com o problema e começam a ver os problemas dele. E geralmente qual que é o problema de dor de cabeça, Luciara? Conta para os nossos ouvintes. O problema de dor de cabeça geralmente está ligado à raiva que a pessoa tem, né? Uma atitude de tensão interior, de contração. Interior. Então, quando ela começa a ler esses textos, ela começa a entrar em contato com esse equilíbrio psicofísico, que foi falado antes. Aí ela começa... Dr. Kepp, nós estamos já no final do nosso segundo bloco. O senhor gostaria de dar uma conclusão sobre essa questão que foi levantada agora? A respeito do seu método de ensino aplicado à pedagogia? Eu posso tentar dizer a origem, assim, vamos dizer, científica do método, que é o seguinte: a ciência moderna, em geral,
ela é muito dogmática. A partir então, como estava falando anteriormente, a partir do século assim, 12, 13, a ciência se tornou mais no campo da vontade. Então o cientista fala, esse inseto está dentro desta pedra há 30 milhões de anos. Isso é uma ideia só. Isso não é verdadeiro. Ou então o cientista que costuma dizer que determinado objeto existe há 300 milhões de anos. Então isso não é real. Então eu tentei ver na filosofia o que tem de certo e na teodiceia, que é teologia, nós temos que respeitar, né? Não apenas a ideia da pessoa, mas também a crença. Se ela tem uma determinada religião, nós não podemos ir contra, temos que aceitar essa religião dela. Então, colocando isso na ciência, nós vemos que a ciência é uma experimentação do que a pessoa pensa. Então, se a pessoa pensa certo, ela faz uma ciência certa. Sim, Dr. Kepp. Então, no próximo bloco, que nós vamos agora precisar ter um pequeno intervalo, nós vamos voltar a esse assunto da ciência, dessa vez trazendo uma convidada, a Márcia Sghirinelli, que é dentista que aplica a psicossomática na odontologia. Até já. O meu trabalho auxiliou bastante na convivência com as partes, com o advogado, na solução ali amigável dos conflitos, que as pessoas vêm com conflitos, vêm com agressividade, vêm com raiva. E ali, com esse diálogo, dentro da perspectiva trilógica, eu consegui aprimorar aquilo que já é uma vocação do juiz na justiça do trabalho, que é fazer a conciliação.